Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para falar da conjunção de Saturno e Plutão no signo de Capricórnio. É aquela tão esperada conjunção que muitos astrólogos já vêm falando há algum tempo. Então eu vou falar sobre essa conjunção, eu vou tentar explicar mais ou menos o simbolismo de tudo isso, como que a gente pode aplicar isso na nossa vida de forma pessoal e o que isso simboliza de forma mundial. Bom, mas antes da gente começar, é muito importante a gente entender que Plutão, não tem nenhuma novidade relacionada a Plutão acontecendo. Plutão, ele está no signo de Capricórnio desde 2008, ele entrou em 2008 em Capricórnio e ele, no tempo dele, está trabalhando o que precisa ser trabalhado, ele está revelando o que precisava ser revelado, o que estava por debaixo da superfície, então ele já começou a mostrar algumas coisas, principalmente os assuntos relacionados ao arquétipo de Capricórnio. Então ele já entrou ali em 2008 em Capricórnio. O que aconteceu? A gente teve uma crise econômica mundial. A estrutura econômica do mundo sofreu um grande abalo junto com Plutão entrando na energia de Capricórnio. Assim, quando Urano entrou na energia de Touro, a gente teve um grande abalo aí, principalmente aqui no Brasil, com a greve dos caminhoneiros. Urano pisou em Touro, a gente teve uma baita greve dos caminhoneiros, mostrando que o nosso sistema ele é simplesmente fraquíssimo. Basta os caminhoneiros pararem que o Brasil para junto, que a gente passa fome, que a gente simplesmente não tem como receber recursos, não tem como receber alimento, não tem como receber gasolina, não tem nem talvez como receber água, quem sabe. Ou seja, quando esses planetas geracionais eles entram em um signo, eles geralmente mostram para que veio. E a energia de Plutão, quando entrou em Capricórnio, ele já anunciou, olha, eu vou mexer no poder, eu vou mexer no bolso das pessoas, mas principalmente dos grandes poderosos, né? Porque a população, o povo, na verdade, não sentiu tanto a crise. Quem sentiu muito a crise ali de 2008, principalmente em outros países, porque o Brasil estava bastante estável na época, economicamente, mas os outros países sofreram demais. E quem sofreu não foi, na verdade, o povo, foram os grandes poderosos, os que têm o domínio, o controle, principalmente comercial, industrial, e os grandes banqueiros que sentiram bastante a crise. E aí, no momento que Plutão entrou ali em Capricórnio, mexeu nessa estrutura e eles falaram, nossa senhora, e agora? A gente precisa ver o que precisa fazer porque nós estamos vulneráveis. E quando Plutão entrou ali em Capricórnio, o que ele propôs? Ele propôs, e aí, e agora? E vocês? O que vocês vão fazer em relação a isso? Eu estou instigando vocês, eu estou mexendo na ferida de vocês. Como é que vocês vão reagir à minha provocação? E a reação dessa provocação foi exatamente fazer com que esses poderosos eles se movimentassem para se assegurarem mais ainda de manter o seu poder seguro, fortalecido, ou seja, vamos fortalecer mais ainda a nossa fortaleza, porque ninguém pode entrar aqui, ninguém pode abalar isso aqui. E claro que quando a gente fala de Plutão, quando a gente fala de Capricórnio, a gente está falando de petróleo, a gente está falando de assuntos secretos, a gente está falando de acordos que não são abertos para todos, de algo que não está tão consciente, porque a gente está falando de Plutão. Então todos os acordos, todos os tratados, tudo aquilo que estava ali por debaixo dos panos começou a vir à tona. Mas começou a vir à tona não lá quando Plutão entrou. Ele está trazendo, ele está botando para fora como quem expurga o que está apodrecido ou que está adoecido lá de dentro, e aos poucos ele vai puxando para cima, puxando para cima. Sabe quando você espreme uma espinha, quando você tira um cravo daqueles enormes da sua pele? A pele é regida também por Capricórnio. Quando você aperta ali, você vai apertando e aquilo ali vai saindo. Quanto mais você aperta, mais sai. Quanto mais aperta, mais sai. Quanto mais aperta, mais sai. Mas o interessante é que esse Plutão em Capricórnio, ele entrou aí para dar uma sensação de poder aos poderosos. Um trabalho importante de Plutão era mostrar para as pessoas, olha, tá aí, você tá com a bola toda, você tá com o poder agora, você tem a força, você tem um controle da situação. Então agora expõe, se mostra, revele-se. Vai lá, se revela, que eu quero que todo mundo veja quem você é. Mostra o seu poder,
mostra o seu domínio, mostra o quanto que as pessoas te devem obediência. E aí esse Plutão, ele está instigando, ou seja, a gente está sentindo isso, tanto que a gente vê aí, por exemplo, o aumento da violência contra a mulher, também tem a ver com esse poder, o poder masculino sobressaindo o poder feminino, o controle, o domínio. Você vê isso nitidamente na política. O conservadorismo chegou com tudo, né? Eles estão se sentindo os maiorais, estão se sentindo os poderosos, eles acham que podem tudo, que as pessoas têm que abaixar a cabeça, têm que obedecer e assim vai. Ou seja, a gente pode ver em todas as áreas sociais, econômicas, afetivas, familiares, a gente pode ver em tudo quanto é lugar essa energia de Plutão ganhando força. Só que começou a ganhar mais força ainda quando Saturno entrou em Capricórnio em 2017. Em 2017, finalzinho de 2017, início de 2018, Saturno entrou no seu lar, no seu castelo, no seu reinado e chegou ali para colocar ordem na casa. Ou seja, o trabalho dele, na verdade, está sendo conjunto com Plutão, porque Plutão é o planeta mais lento e Saturno é o planeta mais rápido. Então, mesmo que Saturno esteja no seu lar, no seu reino, ele sabe que ele está com uma visita, que ele está com uma energia poderosíssima de total domínio dentro do seu castelo, dentro do seu lar. Então, ele sabe que não pode brincar ali, ele sabe que também não pode fazer o que quer. Ele está, de certa forma, sendo regido por esse Plutão. E o mais interessante é que agora ele também vai ser regido por Júpiter, porque Júpiter também entrou nessa energia capricorniana. Então ele não está sozinho no seu lar, ele não está sozinho no seu reino, ele tem poderosos ali junto com ele. Poderosos que eu digo são planetas mais lentos, planetas geracionais ou planetas sociais. E esses planetas, eles trazem um impacto maior. Eles mexem, de certa forma, nas estruturas dessa energia de Capricórnio, aonde Saturno rege. Então, por isso que eu coloquei aqui para vocês que essa conjunção de Saturno e Plutão é um tratado final, porque é o último encontro deles nessa energia de Capricórnio até o próximo ciclo aí, que eu nem fiz as contas para saber quando que essa energia vai se encontrar novamente, que esses dois planetas vão se encontrar novamente na energia de Capricórnio. Nem faço ideia quando vai fazer, tem que fazer aqui uma pesquisa mais profunda para saber quando isso vai acontecer. Ainda não tive tempo de ver isso, mas eu sei que vai demorar muito tempo. Pelo menos 254 anos que Plutão vai voltar para a energia de Capricórnio. Mas eu não sei se nesse período Saturno também vai voltar, mas deve voltar. Pelo menos 250 e poucos anos a gente vai ter que esperar para esse Plutão voltar para essa energia de Capricórnio. Então é o tratado final. O que é o tratado final? É quando duas potências, como Saturno, que está no seu reino, então Saturno está lá no seu reino e Plutão está ali meio que dominando esse reino. Vamos supor que esse Plutão, ele é o dono do submundo. Ele é aquele que comanda o submundo ali. E Saturno é simplesmente a morte ali segurando a foice. Então ele está sob o domínio e o controle de Plutão. Então ele está meio que subordinado a Plutão. Mas são duas potências, são dois poderosos que estão ali. Só que esse Plutão, ele está conversando com Saturno num momento incrível, porque quando essa conversa entre Saturno e Plutão começou a ocorrer no início desse ano, a gente teve uma aproximação desses dois, então é como se Plutão tivesse passado algumas informações do que era importante ser feito nesse período em que ele está transitando no seu reino. Então é como se esse aqui, poderosíssimo Plutão, tivesse a oportunidade de comandar um Saturno dentro do universo em que ele domina. Então ele conhece o seu castelo, ele sabe aonde que estão os tesouros, ele sabe aonde que estão as passagens secretas do seu reino. Então Plutão simplesmente chegou e falou assim: olha, você está em casa, você conhece os seus empregados, você conhece os seus subordinados, você conhece os segredos desse reino, você sabe como as coisas funcionam aqui. A questão é que a ordem é: renove as suas estruturas, reforme o seu sistema, dê corda para quem precisa se enforcar e dê limites a quem precisa aprender. Abre, deixa correr solto as energias que têm uma afinidade desequilibrada com
a energia capricorniana, que é o seu reino, e com o seu propósito, que é Saturno, então você abre esse caminho para as pessoas usufruírem da melhor forma possível, que elas se sintam em casa, as pessoas que têm afinidade com essa energia em desequilíbrio, e para as pessoas que têm uma certa resistência ou que têm uma certa dificuldade de lidar com o conhecimento, a sabedoria, a estruturação dessa energia capricorniana e dessa energia saturnina, que essas pessoas aprendam. Então, ensine a essas pessoas os limites, as barreiras. Então é como se esse Plutão pedisse para esse Saturno pegar os extremos, os dois extremos, e ensinasse para os dois. Desse total liberdade para um, porque eles têm afinidade com essa energia, já se sentem em casa, e aqueles que não conhecem e que não sabem trabalhar a energia capricorniana, para que eles aprendam às vezes através da dor, do medo, da insegurança, ou seja, é como se as pessoas se rebelassem e de repente esse Saturno colocasse ali um bloqueio, uma limitação para as pessoas. Olha, não adianta vocês se rebelarem, não adianta lutar contra o sistema, não adianta lutar contra forças maiores sem uma disciplina, sem um conhecimento, sem uma estrutura muito bem organizada, pensada e estruturada. Se não tem isso, não adianta de nada, é só rebelde sem causa. Rebeldes com causa, toma aqui, aprende a lição, aprendam a fazer dentro dessa energia capricorniana e plutoniana e saturnina. Agora, quem tem afinidade e equilíbrio com essa energia capricorniana, ótimo, vai fluir bem. Os que utilizam essa energia de forma desequilibrada, errada, desonrada, vão sofrer as consequências, vão ter a liberdade para fazer o que quiser com essa corda, mas mal sabem eles que a corda está no próprio pescoço. Na hora que pularem ali achando que estão seguros de tudo, que podem tudo, quando eles se sentirem o rei do mundo, quando pularem ali achando que vão voar, na verdade vão cair e vão se enforcar na própria corda. Ou seja, esse é o tratado, esse é o acordo. E agora, em janeiro, dia 12 de janeiro de 2020, ali no grau 22 e 46 de Capricórnio, esses dois aqui vão se encontrar, vai ser o aspecto exato, a conjunção exata desses dois planetas. E aí é quando um passa a informação para o outro, porque Plutão vai se manter na energia capricorniana e Saturno vai continuar a sua passagem, vai entrar ali em Aquário e vai trabalhar os assuntos do seu outro reino. Por isso que Saturno, ele tanto limita quanto ele liberta. Então ele tem esse propósito que eu estou falando para vocês aqui, de dar limites, mas também de deixar livre, deixa correr. Se estão afinados aqui com a energia capricorniana, vai fundo, faz. Eu dou liberdade para vocês. Agora, quem estiver fazendo a coisa correta, muito bem. Isso aí é Saturno. Saturno fala, tá, você está fazendo o que você tem que fazer? Você está dentro do seu propósito, do seu objetivo, da sua meta? Está dentro das leis divinas, leis dos homens? Você está dentro das leis? Porque a lei se faz em Sagitário, mas quem aplica a lei, na verdade, quem cobra se está tudo dentro da lei, é a energia capricorniana, é Saturno. Então tá tudo certo? Ótimo, você passou, vai embora, tudo bem, pode ir. Não está sendo correto, não está sendo ético, está completamente desvinculado dos valores éticos, morais, valores humanos, ambientais, seja qual for o valor que seja, você está desconectado desses valores, dessas leis, dessas regras, aí você vai ver o que é uma corda enrolar no seu pescoço e você não ter mais saída. É assim que Saturnão trabalha, porque ele rege dois signos, ele rege Capricórnio e Aquário. Aquário, ele tem essa energia de libertar e Capricórnio de limitar. Ele trabalha dessas duas formas. Assim como ele tem vínculo com o presente, o passado e o futuro. Saturno, ele está nesses três tempos. Ele está no passado relacionado aos assuntos kármicos, ou seja, coisas que a gente está resgatando na linha do tempo. Tem a ver com o momento presente, que é quando ele traz para o momento presente os assuntos kármicos do passado para que a gente resolva esse assunto. Ou seja, a gente tem que encarar os assuntos kármicos do passado. No momento que a gente resolve esses assuntos, nós geramos no momento presente novos karmas que irão ser resolvidos no futuro. Ou seja, esse planeta, ele é importantíssimo, poderosíssimo e o mais importante a gente entender, ele não está aqui para brincar, ele não está aqui para lidar com os nossos pequenos caprichos, com a nossa vaidade descabida, com necessidades
de posse, poder e controle que são altamente efêmeros, que vêm e vão. Esse aqui, Saturno, é o senhor do tempo. Ele simplesmente mostra pra gente: controle as suas emoções, lide com seu universo interior. Sinta, se envolve emocionalmente com as situações, com as pessoas, com os acontecimentos da sua vida. Mas eu, tempo, é que dou tempo ao tempo. Sou eu que estou no controle disso aqui. Não adianta você engravidar e querer ter o filho daqui a 2 semanas, prontinho, formadinho, porque isso não existe. Você precisa de mim. Você precisa de 9 meses, pelo menos, para poder gerar esse filho dentro do seu útero. Então, por mais que você queira acelerar o tempo, por mais que você queira as coisas no seu tempo, quem comanda sou eu. Você não vai plantar uma sementinha hoje e daqui a 1 semana você vai ter uma árvore de 30 metros de altura dando frutos. Isso não vai acontecer, por mais que você queira, a não ser que você pegue uma árvore pronta, arranque de um lugar e coloque em outro. Precisa do meu tempo para essa sementinha se transformar nessa árvore. É importante vocês entenderem que vocês estão sendo regidos por uma lei planetária. Leis que muitos não sabem como funcionam, mas simplesmente funciona. E quem está no comando de tudo isso sou eu. Então ele é poderosíssimo, né? Agora, quando a gente fala desse tratado final, dessa grande conjunção, como é que a gente pode entender essa conjunção aí, levando para um lado mais pessoal? Como é que a gente pode interpretar esse tratado final? Bom, é importante dizer que eu já fiz vários vídeos sobre todos os acontecimentos que tiveram aí em trânsito nessa energia capricorniana junto com os nodos lunares. Plutão fez conjunção com o nó do sul, Saturno fez conjunção com o nó do sul, Júpiter vai fazer conjunção também com o nó do sul. Eu vou fazer um vídeo também sobre Júpiter coladinho aí com o nó do sul. E todos esses vídeos que eu fiz, que eu vou deixar uma playlist aqui para vocês assistirem, é super importante vocês assistirem, porque um complementa o outro. É como se fosse um quebra-cabeça. Pega um, junta com outro, monta o quebra-cabeça, de repente vocês conseguem entender melhor tudo isso, todo o simbolismo desse trabalho que está ocorrendo aí nessa energia capricorniana, sendo que agora a gente vai ter a conjunção desses dois, né, de Saturno e Plutão. Então, antes de tudo, assistam aos vídeos que eu estou indicando para vocês. Mas essa conjunção desses dois é como se fosse a data limite, a famosa data limite que foi falada ali em agosto de 2019. E, na verdade, essa data limite está chegando agora. No momento que esses dois se encontrarem, ali no dia 12 de janeiro de 2020, é quando Saturno entrega para Plutão a lista de tudo aquilo que ele viu que está prejudicando a sua estrutura, de tudo e de todos aqueles que estão utilizando o seu edifício de forma errada, de forma totalmente inconsciente, sem respeito, sem empatia. Lembrando que Netuno está ali domiciliado em Peixes também, tá? Então a gente está trabalhando os assuntos piscianos também, a gente está trabalhando o amor incondicional, a empatia, a inclusão dos mais sofridos, dos mais pobres, principalmente a representatividade daqueles que têm menos, que são mais sofridos, que são mais limitados, que têm menos oportunidades, que estão presos a um sistema porque não têm poder. Então essa energia está trabalhando isso também. Essas duas energias estão trabalhando juntas aqui, Plutão e Netuno. Então é como se realmente esse Saturno estivesse entregando para Plutão essa lista. E lembrando, Mercúrio nesse dia vai estar ali junto, tá? Tanto Mercúrio quanto o Sol estarão ali muito próximos, então uma grande conjunção mesmo do grau 21, 22 e 23. E é muito importante vocês verem aí no mapa de vocês em qual casa vai cair essa grande conjunção aí, tá? No momento que Saturno entrega essa lista, é como se Plutão ele tivesse o controle nas mãos para implodir sistemas, ou seja, esse Plutão ele está com o poder de apertar o botão aonde vai pegar uma estrutura ali, toda bonitinha, só que essas estruturas estão com bombas ali nas bases, que aí é Urano ali, que está conversando com o eixo nodal sul e com Júpiter ali em Capricórnio também, tá? E o eixo nodal sul conversou com Plutão. Tá? Teve essa conversa e eu falei sobre essa energia do edifício. Assistem lá o vídeo que vale a pena. Então, esse Plutão, ele recebe a lista, ele vai saber exatamente quais pilares explodir, ruir,
falar, cai, desaba e vamos recomeçar do zero. Então, o mais interessante é que esse Plutão, ele deu o poder, ele empoderou muita gente. É como se ele trouxesse o doce para a boca da criança, para a criança ficar ali feliz da vida, achando que pode tudo. Só que mal sabem as pessoas que esse poder, na verdade, é uma forma de as pessoas mostrarem a sua verdadeira intenção. Porque Plutão, ele está relacionado a Escorpião e essa energia de Escorpião, de Plutão, eles revelam as verdadeiras intenções por detrás das máscaras. Então, leve o tempo que for, mas eles revelam, eles mostram. Então, Plutão deu o doce do poder para as pessoas, só que esse poder está vinculado a Capricórnio, então são chefes, pessoas que têm o comando, que estão hierarquicamente mais altos, ou seja, vamos levar aqui para o lado da família. Então, aquela pessoa que tem o comando da casa, que tem o dinheiro, que cuida para manter aquela estrutura, aquele sistema, que administra aquele lar, é essa pessoa que está empoderada, ela recebeu esse docinho na boca. Ela sentiu, caramba, eu tenho poder, então o que eu vou fazer? Eu vou espancar a minha mulher? Ou eu vou explorar uma criança? Eu vou explorar mais o meu empregado? Sentiu o poder. As pessoas, obviamente, que têm essa energia em desequilíbrio. Levando isso para questões políticas, não só no Brasil, tá, gente? É no mundo. Os líderes que estão chegando ao poder, que chegaram ao poder, nesse meio tempo, eles estão aí se sentindo o suprassumo. Eles receberam um docinho na boca e estão achando que tem o controle, o domínio e que comandam tudo. Só que, mais uma vez, esse Plutão ele está com o controle na mão. Ele só está dando o doce para que as pessoas e as situações apareçam. Para que fosse colocado ali por Saturno as bombas nas paredes, porque ele pode caminhar livremente no seu reino. Ele conhece as passagens secretas, ele sabe aonde que estão os esconderijos, ele sabe aonde que fica cada setor. Então ele foi lá, observou, olhou, viu e colocou uma bombinha ali. Falou, aqui tá. Plutão vai ter que dar um jeito aqui, porque essa galerinha aqui tá atrapalhando e estragando os meus planos, os meus negócios. E Saturno, ele quer evoluir, ele quer crescer, ele quer a energia de Aquário, ele quer progresso, mas muito bem estruturado. Então ele está tendo a oportunidade de, nesse momento, depois de 200 e caquerada de anos, ele está tendo a oportunidade de mudar a estrutura antiga, que foi implantada lá há 200 e tantos anos. Então, ele quer mudança, ele quer transformação, assim como Urano em Touro, assim como Netuno em Peixes. Todas essas energias estão nos preparando para uma mudança real. Só que antes era importante fazer o quê? Uma investigação profunda, uma inspeção bem detalhada. O que está certo e o que está errado? Esse é um trabalho de Saturno. Saturno, ele é um inspetor, ele é como se fosse o diretor operacional, o fiscalizador, aquele que fiscaliza para saber se as coisas estão certas. Não estão certas, é com certeza chicotada. Só que ele não está sozinho. Se ele estivesse aqui, a gente receberia a chicotada de Saturno. Mas não, ele está com Plutão lá. Então, é diferente. Vai para a energia plutoniana. O que acontece? Um botãozinho vermelhinho aqui para ele apertar e simplesmente implodir. Ele não quer saber, não. Não quer saber só de brigar, de chamar atenção, de deixar de castigo, de colocar numa celinha e prender por um tempinho. Não quer saber disso, não. Ele quer saber de, rompe com essa estrutura, com essa base aí, desmonta tudo, desmorona tudo, para que essa pessoa, para que essa realidade, ela se erga consciente do que é importante, do que é valor, do que é ético, de como seguir o fluxo da evolução social que a gente tem. Então, se as pessoas não acompanharem a evolução da era de Aquário, elas vão ficar para trás, os barcos vão ficar afundados, vão virar sucata no fundo do mar, porque a maré está subindo. E os barcos que não acompanham o vai e vem das marés vão ficar presos no fundo do mar. Vão ficar presos ali com as suas âncoras lá no fundo do mar. Pode ficar lá, tem problema não, fica lá. A maré vai subir e o seu barco vai ficar lá no fundo do mar e vai virar sucata. Não quer acompanhar? Não quer seguir? E isso simboliza tanto os negócios,
começarem a ficar parados, a economia pessoal da pessoa começar a ficar obsoleta e parada, nada mais crescer, nada mais evoluir, nada mais progredir na vida. Os relacionamentos, depende de onde você tem essa energia capricorniana. Se você tem essa energia capricorniana no fundo do céu, suas estruturas emocionais, sua casa, sua família vai começar a afundar, vai começar a passar por questões emocionais e de repente você perde o controle daquilo ali, ou seja, muitas coisas podem acabar se perdendo aí, né? Até essa corrente se arrebentar e a pessoa ir lá para cima, emergir novamente e enxergar a realidade, as mudanças que precisam ser enxergadas, né? E isso aqui também simboliza morte, sim, simboliza a morte. Pode ser que pessoas morram. Catástrofes, inclusive coletivas, podem começar a acontecer, no sentido, olha, junta essa galerinha aí porque elas não estão acompanhando e deixa aí, deixa partir. Uma outra oportunidade elas voltam. Então, desencarne em massa pode acontecer também. E vocês podem me perguntar, Débora, existe possibilidade de guerra, desse desencarne em massa acontecer através de guerras? De bombas? Sim, existe, pode ser. As possibilidades são infinitas. Pode ser tanto através de guerras, guerras mundiais, guerra entre nações, como pode ser uma guerra civil, assim como pode ser, de repente, catástrofes naturais, terremotos, tsunamis, vulcões, tudo relacionado à terra, né? O remexer da terra. De repente você está andando, abre uma cratera e o mundo desaba. Sabe? Aquilo são coisas que podem acontecer. A própria mãe natureza cumpre esse papel também, né? Do desencarne em massa. Mas sim, isso pode acontecer, gente. Eu não estou aqui para colocar panos quentes em cima da situação, não. Realmente a gente está em um momento de virada, de despertar de consciência para algo muito maior do que o que a gente tem visto por aí. Do que os poderosos, o poder da indústria alimentícia, farmacêutica, o poder relacionado ao diamante, ao ouro negro, né, que é o petróleo, o poder relacionado aos bancos, o poder vinculado ao agronegócio, os grandes tratados que a gente tem aí mundiais, negócios, comerciais, tudo isso aí pode ser abalado. E o mais interessante é dizer para vocês, Saturno vai entregar a lista para Plutão e Plutão vai ter acesso ao botãozinho ali para implodir o que ele vê que não está afinado na lista de Saturno. É bem simples isso. E levando isso para o lado pessoal, ou seja, é muito importante você ver aí na sua vida. O que é que você acha que você tem domínio, que você tem controle? Qual foi o doce que esse Plutão entregou na sua boca? Aonde que você se sentiu empoderado, que você percebeu na sua vida aí, que você começou a fazer para algumas pessoas? Qual o tipo de pensamento que você teve? É muito importante se autoanalisar nesse momento, ver o que você percebeu na sua personalidade, na administração da sua própria vida, porque isso aqui, olha, tem a ver com administração, é administração pública. Por isso que está ligado aos governos, né? Os governos estão aqui. Só que quem governa a nossa vida somos nós mesmos. Quem administra a nossa vida somos nós mesmos. Se o sistema econômico, o sistema político não está bom, não é culpa do sistema político ou do sistema econômico. A culpa é do indivíduo. Todo mundo aqui contribui para o sistema. Porque quem comanda isso aqui são pessoas. É um indivíduo. O sistema não é comandado por si só. Quem comanda isso aqui são pessoas. Somos nós. Então, o Brasil, por exemplo, o Brasil está uma porcaria. A culpa é de quem? É nossa. Somos nós. Nós, como seres únicos e como indivíduos, como é que estão os nossos valores? Como é que a gente lida com poder? Como é que a gente lida com dinheiro? Quando o poder financeiro é dado pra gente, como é que a gente se comporta em relação ao outro? Se você é branquinho ou branquinha, de olhos claros e cabelos claros, como é que você se comporta diante de um negro, de uma pessoa dita como diferente de você ou inferior a você? Porque isso é uma cultura, né? É uma cultura que foi alimentado dentro da gente por anos e anos e anos, desde que o Brasil é colônia. Como é que estão os seus valores em relação a isso? Você vê a pessoa ali do lado nessa energia pisciana, com amor incondicional, independente de cor, independente de credo, independente de gênero. Como é que você lida com essa pessoa? Você tem empatia? Você tem amor? Você tem respeito por essa pessoa que está ali? Ou você maltrata essa pessoa porque ela, de repente, tem menos dinheiro que você?
porque ela precisa trabalhar na sua casa para poder ganhar um salário mínimo. E você ganha ali 50 salários mínimos. Só porque você ganha 50 salários mínimos, você pode tratar essa pessoa aí como um inferior? Mas como é que é a alma dessa pessoa? Como é que é o brilho dessa pessoa? Como é que é a energia dessa pessoa? Qual que é a história dessa pessoa? Então, somos nós, são os nossos valores, principalmente com Júpiter ali, hein? Júpiter já está em Capricórnio, então isso aí vai ser muito levado em consideração. São os valores éticos e morais, mas os reais, eu não estou falando de valores éticos e morais listados num regime ditatorial, não. Estou falando de valores espirituais, valores numa oitava maior, valores de alma, de espírito, de propósito mesmo. Da mesma forma, como é que você, como indivíduo, está passando esses ensinamentos para os seus bebezinhos ali, para as suas criancinhas, para os seus filhos, para os seus netos? Quais os exemplos que vocês estão passando para os seus netinhos? Ah, se comporta direitinho que você ganha balinha, que você ganha docinho, que você ganha um dinheirinho para ir ali comprar alguma coisinha para você? Esses são valores? Ou seja, a transformação ela precisa acontecer dentro das estruturas da nossa vida, das estruturas de crenças na nossa vida. Então, se você foi ensinado e você passou a acreditar que pessoas com menos poder aquisitivo precisam se curvar a você, é isso que vai chegar lá em cima. O sistema maior vai tratar a gente assim. Se você acredita que negros são diferentes e que não têm os mesmos direitos que você, tá bom. É isso que você vai levar lá para cima. Se você acredita que pessoas que têm escolhas diferentes da sua, como casais homossexuais, se você acha isso absurdo, do absurdo, do absurdo, não aceita, acha errado, que essas pessoas precisam ser excluídas do planeta, muito bem, você vai arcar com esse Plutão lá em cima. Você vai arcar com esse Saturnão entregando a sua ficha para Plutão. E de alguma forma, essas questões podem retornar para você, para que você aprenda a lidar, a respeitar o próximo. Que você aprenda a amar as pessoas. Que você dê a oportunidade das pessoas serem o que elas quiserem ser. Elas são responsáveis por elas próprias. E você é responsável pelo seu próprio mundo, pelo seu próprio universo. Quem administra o seu mundo é você mesmo, mais ninguém. Você é quem administra o seu universo. Você que está no comando. E é justamente isso que Plutão e Saturno estão olhando, há um tempão. A gente está passando por essa inspeção saturnina desde 2017. Só que muitos não têm nem ideia disso. E é por isso que eu não fiz esse vídeo falando dessa grande conjunção antes. Mas sim, eu poderia ter feito, porque não interessa se os atos das pessoas são intencionados ou não. Porque não dá para enganar essas energias, não dá. As pessoas podem até agir com máscaras, mas a intenção delas com Plutão está sendo revelado. Talvez não seja revelado para ninguém, mas está sendo revelado para um propósito maior, para uma evolução planetária, para um progresso que precisa acontecer. E aí? Não interessa o que você faz. Não interessa o que você faz quando você conversa com as pessoas, quando você se reúne com as pessoas, nos seus discursos, quando você vai tomar um lanchinho, quando você vai para eventos sociais. Não interessa o que você fala. O que interessa é o que você sente, é o que você faz quando ninguém está te vendo. E Plutão tem a ver com isso. Plutão, ele está aonde ninguém mais está. Ele está aonde só você está. Ele está onde estão os seus pensamentos mais profundos, mais inconscientes. Está onde a sua alma registra os seus pecados. Porque Plutão, como Hades, ele é o julgador final. É o que está ali para olhar o que você fez de bom, o que você fez de ruim, se você vai para o céu ou se você vai ficar ali no inferno junto com ele. É isso. Mas ele está ali, dentro da gente. De todos nós, independente de você ter muito dinheiro, de você ter muito poder, de você não ter dinheiro nenhum, de você ser a pessoa mais miserável do planeta Terra. Se você é o mais miserável do planeta Terra e você tem pensamentos e uma índole terrível, esse Plutão vai agir da mesma forma. Se você é a pessoa mais bem-sucedida, podre de rica, super empoderado ou empoderada, se você é uma alma podre por dentro, ele vai saber. E aí ele vai e aperta o botãozinho. E o que é esse botãozinho na vida pessoal de cada um? Depende, não tem como saber. Algumas estruturas podem ruir,
Só que o interessante dessa energia de Plutão é que elas podem ruir, mas a gente tem a oportunidade da fênix. Ou seja, a gente tem a oportunidade de renascer das cinzas. É claro que esse processo, ele é dolorido. Claro que esse processo, ele é assustador. E é na dor, é no susto, é no medo, é no fundo do poço que a gente geralmente repensa a nossa vida. São nesses momentos difíceis que a gente renova a nossa fé, que a gente faz um balanço dos nossos atos, dos nossos sentimentos, da nossa alma, que a gente se pergunta, por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz de errado? E de repente a gente começa a perceber, eu fiz isso, aquilo, caramba, eu sou uma pessoa assim, eu preciso mudar, eu preciso melhorar. Muitas vezes, quando chega ali no fundo do poço, é quando as pessoas se voltam para Deus, mesmo sendo a pessoa mais ateia do mundo, ela às vezes se volta para cima e fala, me ajuda, o que eu fiz? Me ajuda a sair daqui. Seja uma conversa com Deus, seja com quem for, mas se volta para cima, pede ajuda, geralmente pede uma segunda chance. E isso pode acontecer tanto no plano físico, aqui no planeta Terra, como fora daqui também. Quando a gente desencarna é só transferência do espírito do corpo para uma outra realidade, para uma outra dimensão. Mas a energia, a personalidade continua a mesma, até ela se tratar e se moldar para uma nova personalidade. Aí recebe um novo mapa e reencarna e continua o seu processo evolutivo. Mas a morte, o desencarne em si, ele só é uma passagem de um estado para outro. Pronto. Se você quer se livrar da sua dor, se você quer se livrar dos seus medos, tirar a própria vida é simplesmente trocar de roupa. Você troca de roupa, você sai da matéria e você entra em um campo mais sutil, numa outra dimensão. Com os mesmos medos, talvez até piores, com os mesmos problemas, talvez até piores, com desafios com certeza mais difíceis para encarar. E aí pronto. Mas é isso, né? Agora, no momento que esse Plutão, ele aperta esse botãozinho aqui e algum pilar aí da sua vida, de repente, desmorone, e você tem a oportunidade de começar do zero, aí você tem a chance de utilizar toda essa energia capricorniana que está aí. Ou seja, você se disciplinar, você se organizar, você saber realmente o que está afinado com o que você quer, você realmente ir em busca do seu propósito de vida. Sabe, realmente vá em busca do que você quer. Estude a si mesmo, conheça a si mesmo. Plutão vai ficar na energia de Capricórnio até 2024. Então a gente tem aí mais 4 anos para poder trabalhar muitos assuntos relacionados ao nosso propósito de vida, relacionados às nossas estruturas. E aproveitando Urano em Touro, as bases dessas estruturas também estão sendo remexidas, os valores fundamentais estão sendo reformados. Estão pedindo uma evolução, estão pedindo reformas para um progresso e não para regresso. Quem ficar na vibração do regresso, vai afundar. É aquela historinha do barquinho lá que eu falei para vocês. Vai afundar. Se a âncora ficar presa ali embaixo, gente, a maré vai subir. Isso é aquário. Aquário tá sempre em evolução. A maré vai subir. Seu barquinho tá preso lá, ele vai afundar. Ele vai afundar, se ele está fincado ali na terra, no fundo do mar, dizendo, eu não vou, isso é errado, vamos voltar para o antigo era que dava certo. Fica aqui. Se ficar assim, o barco vai afundar. Saturno vai entrar em Aquário. Plutão, daqui a 4 anos, vai entrar em Aquário. Netuno vai entrar em Áries e vai começar um novo ciclo. É nesse momento que Netuno entra em Áries e todas essas energias estão ali trabalhando junto com Plutão, a renovação aquariana, o renascimento da energia aquariana, é quando a gente entra com os 2 pés na era de Aquário. E aí quem ficar retrógrado vai afundar junto com a maré que está subindo. E essa maré ela sobe de 2.000, 3.000 anos, e aí ela desce, sobe de novo, e a gente tem que seguir esse fluxo. Quem não segue, afunda. E é assim na nossa própria vida. Então, se você está ultrapassado, se você está apegado a velhos modelos, a velhas ideias, dentro da sua própria vida, dentro do seu casamento, dentro do seu trabalho, se você está resistente às mudanças tecnológicas que estão acontecendo, se você não está acompanhando, ou se você também, porque quando o Urano entrar aqui em Gêmeos, o ser humano vai precisar passar por uma evolução, porque a gente vem passando por uma evolução tecnológica desde que Urano entrou em Áries.
Urano entrou em Áries, teve um boom aí da tecnologia. Ou seja, foi quando a gente começou a experimentar e a sentir o que é um avanço tecnológico da era de Aquário. Só que não adianta a gente evoluir na tecnologia se o próprio homem, se as pessoas não evoluírem junto. Então aqui, nessa energia de Gêmeos, mas lá na frente eu vou explicar isso para vocês, por que Gêmeos tem a ver com o ser humano, porque é aqui que está a mente, é aqui que está a consciência, a mente cognitiva, é onde que entra realmente o homem terreno. Então somos nós que comandamos as máquinas, só que antes de comandarmos as máquinas, nós somos uma máquina e essa máquina está no nosso cérebro. Então o próprio ser humano vai precisar passar por uma renovação, uma reformulação. Ele vai precisar evoluir para alcançar essa era de Aquário junto com as evoluções tecnológicas que a gente está tendo. Então máquina e homem vão ter que evoluir juntos, vão ter que progredir juntos. Não adianta as máquinas progredirem e o ser humano continuar igual. Então esse tipo de consciência vai chegar aqui quando Urano entrar aqui na energia de Gêmeos, tá bom? Bom, mas aí é importante vocês olharem no mapa de vocês para que vocês vejam em qual casa. Por exemplo, aqui no mapa, esse aqui é o mapa dessa conjunção, tá? O exato momento dessa conjunção a gente vai ter aqui para o Brasil o ascendente touro. Para os brasileiros também que estão fora, o ascendente é touro, tá? Porque esse mapa serve para todos os brasileiros, estando dentro ou fora do país. Agora, por exemplo, tem muita gente de Portugal. É importante vocês verem aí em Portugal, no horário de Portugal, qual o ascendente que vai estar aqui, tá bom? Para vocês terem esse mapa. Mas nesse mapa vai acontecer na casa 9, só que você tem o seu próprio mapa natal. Então você tem aí o seu ascendente, você tem aí suas casas organizadas, em algum lugar, em alguma dessas casas aí, dessas 12 casas, você tem o signo de Capricórnio. Caso você tenha o signo de Capricórnio assim, olha, dentro de uma casa todinha assim, que não pegue nenhuma cúspide, isso aqui é um signo interceptado, mas mesmo que ele esteja interceptado, ele está dentro de um setor. Neste caso aqui que eu estou mostrando como exemplo, está na casa 5. Mesmo que não pegue a cúspide da casa 5 ou a cúspide da casa 6, mas ele está dentro da casa 5. Então, o seu signo de Capricórnio está dentro da casa 5. Então, com certeza, você tem o signo de Capricórnio em algum lugar dentro do seu mapa. E aí é importante você ver qual setor. Eu já fiz vídeos sobre casas aqui para vocês. Então, para que vocês possam entender o que significa cada setor desse, eu vou deixar no izinho aqui o vídeo que explica detalhadamente cada casa dessa. E nessa playlist também tem um vídeo com ilustração, com desenhinhos, que super ajuda vocês a entenderem o simbolismo de cada casa. Mas eu vou fazer para vocês um vídeo rápido, tá bom? Não vou me aprofundar, que aí se vocês quiserem se aprofundar, tem vídeos aqui no canal para vocês mergulharem o quanto vocês quiserem. Mas eu vou fazer um vídeo mais rápido falando dessa conjunção no grau 22 aqui, olha, grau 22 de Capricórnio. Eu vou falar dessa conjunção em cada casa dessa aqui para vocês, tá bom? O que pode ser trabalhado, o que pode ser acionado. Eu acho que a grande maioria já deve saber os assuntos que os setores acionam, né? Porque muitos de vocês acompanham o canal aqui já há bastante tempo, estão comigo desde o iniciozinho, aprenderam astrologia de uma forma lindíssima, então já estão afinados aí. Mas as pessoas que são novas, de repente não conhecem, então vou fazer um vídeo, mas vai ser um vídeo rapidinho, tá bom? Não vou me aprofundar como eu costumo me aprofundar, tá? Falando dessa conjunção em cada casa, tá bom? Mas eu sei que esse vídeo ficou super longo, mas eu precisava fazer ele dessa forma. Lembrando que o tratado final é esse, né? A entrega do relatório de Saturno para Plutão. E ali o Plutão tem ali o poder de pressionar o botão e pegar aquelas estruturas ali, né? Do edifício e colocar as suas bombinhas, que quem colocou as bombas, né? Quem colocou os explosivos ali foi o próprio Saturno. E aí Plutão tá com liberdade total para pressionar, para poder colocar de fato a casa de Saturno, que é o signo de Capricórnio, em ordem,
Então, os sistemas precisam se organizar, se reestruturar, se reformular, né? Só que isso é um processo lento. A gente tem também aí Urano em Touro, então Urano vai ficar 7 anos remexendo essas bases taurinas, mexendo nas áreas seguras da nossa vida, que a gente achava que estava sólido, que estava tranquilo, que estava estável. Ele está ali mexendo nos nossos recursos e a gente vai olhar para cima e vai falar, caramba, o que eu preciso fazer, o que eu preciso mudar, o que eu preciso modificar, a que eu preciso me alinhar nessa nova vibe que está rolando aí, nessa nova realidade que está surgindo. Será que eu estou ficando para trás? Então a gente precisa despertar, despertar e despertar, tá? Mas essa conjunção, ela chama a gente para uma responsabilidade, pede para que a gente não perca tempo, pede para que a gente não seja amador. Lembrando, eu fiz vídeos sobre teasers do ano de 2020, que é extremamente importante vocês assistirem. Então eu vou deixar no izinho aqui também essa playlist, tá? Porque essa playlist são pequenas dicas do que está por vir. Então, todos esses vídeos, se vocês unirem tudo, vocês têm aí muita informação para trabalhar para o ano seguinte, tá bom? E eu vou continuar com esses teasers. Eu não sei quantos vão sair. O que surgir de intuição, de insight para mim, eu monto o vídeo e envio para vocês, tá bom? Então, eu tô indo nesse ritmo, tá certo? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o joinha, que vocês já sabem. Ajuda muito, muito, muito o canal. De compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. Lembrando que vocês podem acompanhar os encontros astrológicos nas redes sociais que estão aqui embaixo. Deixa eu mostrar para vocês, é sempre bom. Tem ali encontros astrológicos no Instagram, no Facebook e no Twitter. Tem o meu site ali que tem informações sobre mapas, tem informações sobre prints, de como vocês podem adquirir também o print do mapa de vocês. Tem tudo ali para vocês. E caso vocês queiram me seguir nas minhas próprias redes sociais, são todas Débora Mexica, tem ali no Instagram, Facebook, Twitter e no Spotify. No Spotify é importante colocar o acento no E. E vocês podem buscar também por encontros astrológicos no Spotify, tá bom? Então é isso. Mais uma vez, lembrando de deixar o seu joinha, que ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros. Aí lembre-se de acionar o sininho, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.